Alô, som. Alô, som. Alô, som. Alô, som.
Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Peço ao bom Deus que esteja presente até os términos do nosso trabalho. Queria agradecer a presença da presidenta do Mamas, Terezinha, e a todos presentes. Muito obrigado. Peço primeiro ao secretário que faça a presença dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos. Estão presentes os vereadores Rodrigo Borges, Romacarte Azeredo, Chico Pérez, Adriano de Vander, Abraão da Mel Gil, Guilherme Pitiquim e Paulo Renato. Havendo número suficiente, declaro a sessão aberta e de antemão já vou registrar aqui que o vereador Matheus, por problema pessoal, não pôde estar presente e que Linho teve reunião no Rio de Janeiro com o deputado Paulo Melo, está preso no trânsito, me ligou e disse que não vai poder chegar a tempo. Peço primeiro ao secretário a leitura do expediente. Desculpe. Indicação 219 de 2014, vereador Abraão da Mel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de providenciar o patrulhamento e ensabramento da Rua do Gigido, Palmital, Saquarema, Rio de Janeiro. Indicação 220 de 2014, vereador Abraão da Mel Gil. Indica a excelentíssima senhora prefeita para que providencie o convênio entre o município e a empresa brasileira de Correios e Telégrafos para a instalação de uma agência de Correios comunitária no bairro de Bom Sucesso, Saquarema, Rio de Janeiro. Indicação 221 de 2014, vereador Abraão da Mel Gil. Indica a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a equipe de limpeza e manutenção permanente para o bairro de Palmital. Indicação 222 de 2014, vereador Abraão da Mel Gil. Indica a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a equipe de limpeza e manutenção permanente para o bairro do Rio da Areia. Indicação 223 de 2014, vereador Abraão da Mel Gil. Indica a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a equipe de limpeza e manutenção permanente para o bairro de Vila Tur. Indicação 224 de 2014, vereador Abraão da Mel Gil. Que seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de providenciar o patrulhamento e colocação de pó de pedra em toda a extensão da Rua 11, loteamento Summerville, Vila Tur, Saquarema, Rio de Janeiro. Indicação 225 de 2014, vereador Abraão da Mel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de providenciar a construção de uma área de lazer no bairro de Vila Tur, próximo à Lagoa de Jacarepiá. Indicação 226 de 2014, do vereador Abraão da Mel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de realizar a substituição das lâmpadas defeituosas, colocação de braços de luz na Rua 11, loteamento Summerville, Vila Tur. Indicação 227 de 2014, vereador Abraão da Mel Gil. Indica a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a aquisição de caminhões vassouras mecânicas para limpeza e manutenção permanente das ruas e estradas do município. Indicação 228 de 2014, vereador Abraão da Mel Gil. Indica a excelentíssima senhora prefeita para que providencie convênio entre o município e a empresa Brasil de Correios e Telégrafos para a instalação de uma agência de Correios comunitária no bairro de Palmital, Saquarema, Rio de Janeiro. Indicação 229 de 2014, vereador Abraão da Mel Gil. Que seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido que seja providenciada a roçagem de capina da Rua Gigido, Palmital, Saquarema, Rio de Janeiro.
Já tinha. Hã? Indicação 230/2014, vereadora Adriana de Vander, seja indicada a Excelentíssima Senhora Prefeita para que providencie atendimento semanal de fisioterapia para o posto de saúde de Jaconé. Indicação 231/2014, vereadora Adriana de Vander, que seja indicada a Excelentíssima Senhora Prefeita no sentido que seja expedido o decreto para dar cumprimento à Lei 581 de 2001, bem como ao Código de Posturas em seu artigo 117, parágrafo 4º, que torna obrigatório o plantão de 24 horas por dia de pelo menos uma farmácia em cada um dos distritos do município. Indicação do... Indicação 232/2014, vereadora Adriana de Vander, que seja indicada a Excelentíssima Senhora Prefeita para que providencie o atendimento domiciliar de enfermagem para realização de curativos para pessoas que não possam se locomover até o posto de saúde ou hospital. Indicação 235/2014, vereador Chico Pérez, que seja oficiado a chefia do Poder Executivo na pessoa da prefeita Franciane Mota, para estudar a possibilidade de reajustar a remuneração dos orientadores pedagógicos, orientadores educacionais e inspetores escolares, ocupantes de cargos efetivos e contratados. Indicação 236/2014, vereador Rodrigo Borges e Abraão da Melgil, que seja indicada a Excelentíssima Senhora Prefeita que seja feita a colocação de tachão de sinalização na rua Praia Ponta de Itapajé, na altura do colégio em Vila Tur, por medida de segurança, sendo ainda necessária a colocação de sinalização adequada e acompanhamento de guardas municipais. Indicação 137/2014, vereador Adriano de Vander, que seja indicada a Excelentíssima Senhora Prefeita para que providencie obras de melhorias na Rua Santa de Virgens, em Barra Nova, principalmente na subida para a Avenida Salgado Filho. Expediente interno do Poder Executivo para o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, em referência à Lei 1359, do dia 1/7/2014, que dispõe sobre o título de utilidade pública à augusta e respeitável loja simbólica Três Folhas Acácia de Jaconé. Artigo 1º. Passa a ser de utilidade pública a loja maçônica Augusta, respeitável loja simbólica Três Folhas Acácia de Jaconé, número 3855, localizado na Rua 100, número 380, Jaconé, Saquarema, Rio de Janeiro. Inscrito no CNPJ sob o número... Entidade sem fim lucrativo de caráter essencialmente de prestação de serviço à comunidade. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na nossa publicação, revogada a disposição de contrário. Projeto de lei número 74 de 2014, de autoria vereadora Maria de Fátima dos Santos, Taeta. Sancionado. Isso aqui é sanção, né? Poder Executivo para Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, em referência à Lei 1358, 27/6/2014, que dispõe sobre a denominação da Rua Ismael Carlos Vicente, na localidade de Sampaio Correia, de autoria do vereador Abraão da Melgil. Do Poder Executivo para o Senhor Presidente da Câmara, em referência à Lei 1357, que dispõe sobre a denominação da Rua Wesley Magno Barbosa, de autoria do vereador Gilvan Martinelli. Poder Executivo para o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, em referência à Lei 1356, que dispõe sobre a denominação da Rua Ismael Vicente,
na localidade de Sampaio Correia, de autoria do vereador Abraão da Mel Gil. Sancionado. Do Poder Executivo para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em referência à Lei 1355, que dispõe sobre a denominação da Rua Júlio Alto de Amorim, na localidade do Retiro, Bacaxá, Saquarema, Rio de Janeiro, de autoria do vereador Gilvan Martinelli de Mello. Do Poder Executivo para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em referência à Lei 1361, que altera a Lei número 921, de 27 de dezembro de 2007, que dispõe sobre cargos comissionários de suporte pedagógico à docência da rede pública municipal. De autoria do Poder Executivo, sancionado. Do Poder Executivo para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em referência à Lei 1362, que altera o anexo 1 da Lei número 1320, de 20 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sancionado. Do Poder Executivo para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em referência à Lei 1363, que renomeia a Secretaria Municipal de Administração e Gestão, de que trata o artigo 1º da Lei 1240, de 26 de dezembro de 2012. Do Poder Executivo para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em referência à Lei 1364, que altera a Lei 1027, de 26 de novembro de 2009, que regulamenta o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito do município de Saquarema. Sancionado. Do Poder Executivo... Não, só porque eu deixei isso aí para ler por último. Poder Executivo para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, referência à Lei 1360, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015 e da outras providências. Sancionado. Deixa eu ler isso aqui. Não. Só tô... Da Terezinha Ruade, presidente. Do Mamas. Calma. Para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, solicitando o uso da Câmara Municipal toda a primeira quarta-feira de cada mês. O Conselho Comunitário de Segurança de Saquarema vem solicitar o uso da Câmara Municipal toda a primeira quarta do mês para a realização das reuniões. As reuniões começam pontualmente às 7 horas, de acordo com o regulamento dos Conselhos Comunitários de Segurança, Governo do Estado e Secretaria de Segurança, tem a duração de 2 horas. Certo, já podemos contar com o apoio desta casa, aguardamos e aproveitamos a oportunidade para renovar nossa estima e consideração. Assina o presidente Terezinha Ruade. Já está autorizado. De autoria do Poder Executivo, veto ao projeto de lei número 5 de 2014. Do Poder Executivo, veto ao projeto de lei número 6 de 2014, que dispõe sobre divulgação do Disque Central de Atendimento à Mulher em estabelecimento público no âmbito do município de Saquarema e da outras providências.
do Poder Executivo. Veto ao projeto de lei número 15 de 2014, que declara o culto evangélico como patrimônio imaterial do município de Saquarema. De autoria do Poder Executivo, em relação ao veto ao projeto de lei 123, no projeto de lei 123 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a instituir políticas públicas de combate ao uso de drogas no município de Saquarema. Projeto de lei número 93 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por tendência do excesso de arrecadação no orçamento do exercício financeiro de 2014. Projeto de lei número 94 de 2014, que altera a destinação de prédio público e autoriza o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a celebrar convênio de constituição de direito privado sem fins lucrativos para a implantação do programa Interação à Cultura a ser executado na área pública que menciona. Projeto de lei 95 de 2014, de autoria do vereador Gilvan Martinelli, que dispõe sobre a denominação da Travessa Oscar Melo de Sá, na localidade de Pôr da Roça, Abacaxá, Saquarema, Rio de Janeiro. Projeto de lei número 96 de 2014, que dispõe sobre a denominação da Rua das Margaridas, na localidade do Bela Vista, Abacaxá, Saquarema, Rio de Janeiro. De autoria do vereador Gilvan Martinelli. Projeto de lei número 97 de 2014, que dispõe sobre a denominação da Rua do Gavião, na localidade de Pôr da Roça, Abacaxá, Saquarema, Rio de Janeiro. Gilvan Martinelli. Projeto de lei 98 de 2014, que dispõe sobre a denominação da Rua Emílio Cipriano Marinho, na localidade de Bela Vista, Abacaxá, Saquarema, Rio de Janeiro. Pelo vereador Gilvan Martinelli. Projeto de lei número 99 de 2014, que dispõe sobre a regulamentação da imunidade tributária para templos de qualquer cultos edificados em imóveis de propriedade de terceiros. De autoria do vereador Chico Pérez. Projeto de lei número 100 de 2014, de autoria do vereador Chico Pérez, que dispõe sobre reserva de vagas para negros nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos em empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal do Poder Executivo, Legislativo e entidade de administração indireta no município. Antes de acabar o expediente, vou ler uns convites. Primeiro tem um convite da Prefeitura. A prefeita Franciane Mota convida Vossa Excelência para a inauguração das obras de reforma e ampliação da quadra poliesportiva da Escola Municipal Orgé Ferreira dos Santos, dia 8 de agosto, nessa próxima sexta-feira, às 16 horas. Acho que só tinha esse convite. Isso aqui botaram aqui em cima, né? Antes de franquear a palavra, senhor vereador, eu vou ler também o convite. O Conselho Comunitário de Segurança de Saquarema convida para sua reunião mensal no plenário da Câmara Municipal de Saquarema, na Rua Coronel Madureira, 77, no centro de Saquarema, no dia 6 de agosto, às 19 horas, com a presença do delegado e da 4ª Companhia, o Tenente Rodrigues. Estão todos convidados amanhã, às 19 horas, e termina às 21 horas. Começa certinho às 19 e termina às 21. E está franqueada a palavra dos senhores vereadores.
Nós, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores aqui presentes nessa noite, senhoras e senhores que nos assistem aqui em nossa casa e também pela internet. Senhor presidente, retornamos nessa noite às nossas atividades depois do recesso parlamentar e vimos hoje pelo expediente muitos projetos de leis e indicações legislativas. E, inicialmente, eu quero agradecer o convite que recebi da Associação dos Amigos da Lagoa de Jacarepiá, que realizará o 4º abraço ecológico no dia 17 de agosto, das 8 às 13 horas, com plantação de árvores, partida de futebol na escolinha, exposição de fotos de passeio ciclístico em Jacarepiá. A Mila Jacarepiá é a Associação dos Amigos da Lagoa de Jacarepiá. Uma grande iniciativa da associação que busca sempre preservar a ecologia de nossa cidade. Também, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência e ao plenário dessa casa, porque autorizou fazer aqui, na semana passada, na sexta-feira passada, uma roda de leitura através do Clube de Leitores da Escola Osíris, sexta-feira passada aqui, que foi um evento muito importante, vieram outras escolas, e eu faço aqui, em nome do CLEO, né, do Clube de Leitores da Escola Osíris, o agradecimento à Câmara e ao presidente em ter aberto o espaço para a cultura de nossa casa, o espaço da nossa casa para a cultura, como também tem feito agora para o Conselho de Segurança. É muito importante que os conselhos venham se reunir aqui em nossa casa, e também quero parabenizar por essa iniciativa da presidência autorizar e a Câmara autorizar por isso, porque é a população que vem ao encontro, né, da nossa casa, e nós temos que estar sempre abertos para isso. Senhor presidente, falando sobre a indicação que fiz, eu recebi a visita de 3 pessoas, uma orientadora educacional, um orientador pedagógico, um inspetor de alunos, e eles falavam que não foram contemplados com aumento. Na última sessão que nós votamos aqui, um projeto, que eu até peguei aí, que o nosso secretário leu, nós aprovamos aqui semana passada, se transformou na Lei 1361, altera a Lei 921, que dispõe sobre cargos comissionados de suporte pedagógico à docência da rede municipal de ensino. Aqui na nossa lei nós aprovamos o aumento do diretor-geral, diretor adjunto, coordenador de turno, coordenador de atividade. Já vimos aprovado o aumento dos professores e ficou faltando um reajuste para essas três categorias: orientadores educacionais, orientadores pedagógicos, inspetores escolares, que são do quadro permanente. Então conversei com essas pessoas, estou aqui pedindo à prefeita que estude a possibilidade também reajustar essas categorias, que não são muitas, são poucas as pessoas, porque de alguma forma são do suporte pedagógico também da Secretaria de Educação, e só vai faltar mesmo complementar a Secretaria de Educação quando vier aumento para os membros do cargo comissionado da Secretaria de Educação. Mas isso é um outro momento. O importante agora é verificar se os quadros permanentes, dos servidores permanentes, faltando só efetivamente os orientadores pedagógicos, os inspetores escolares e o orientador educacional, que são em número, me parece, de 13, pelo menos os efetivos, e mais alguns contratados. Então, estou fazendo essa indicação à prefeita para estudar a possibilidade também de aumentar essas categorias, que é muito justo. Também, senhor presidente, quero falar nessa noite. Eu estava na delegacia semana passada, atendendo a um cliente, e fui surpreendido com a presença de um amigo meu que tem uma casa em Vila Tur. Ele estava lá para registrar uma ocorrência de furto. E a casa dele foi furtada, e mais 2 casas ao lado,
de 2 outros amigos. Ele estava lá registrando uma ocorrência, que é um fato que as pessoas não fazem, é registrar as ocorrências, tem que registrar a ocorrência. E ele me narrava que havia se comunicado à Polícia Militar, isso é um assunto, inclusive, para nós conversarmos aqui amanhã, se possível, na reunião do Conselho, que ele ligou para a Polícia Militar, para o DPO de Vila Tur, e foi ele comunicado que haviam 2 policiais no DPO e que não pode sair. Não pode sair um, porque o DPO não pode ficar com um. E também não pode ir um, porque a viatura só pode ir com 2. Então, realmente, uma incongruência terrível. O presidente falou, por que tem então o DPO lá se tem 2 pessoas e não podem sair? Então, não é para ter mesmo, né? Então, uma reivindicação que nós temos que fazer à Polícia Militar, porque tem que ter no mínimo no plantão, no mínimo 4, para ficarem 2 no plantão e 2 irem na viatura. E automaticamente que ele comunicou o furto, porque quando estava havendo o furto e tocou um alarme de uma das casas e o vizinho ligou para ele, ele imediatamente ligou para a polícia. Se a polícia fosse, naquele momento, prenderia os meliantes. Mas o DPO informou que não podia sair dali só para ficar um e requisitaram uma viatura de um DPO que tivesse mais do que 3, 4. E veio uma viatura do DPO de Sampaio Correia. Ou seja, 1 hora depois. E os meliantes esperaram, não veio a polícia, eles foram embora, levando todo tipo de... Parece brincadeira, né? Mas é verdade. Infelizmente, a gente está nessa situação, tem recrudescido os assaltos e os roubos e os furtos na nossa cidade, e nós temos que buscar uma providência, e eu fico muito feliz de saber que a presidente do Conselho é a senhora Terezinha, mas Permite uma parte, vereador? Eu permito, vereador, pode falar. Boa noite a todos. Hilária e cômica a coisa, porque eu pedi a ocorrência da polícia em Bacaxá em vez de Vila Tur. Foi o contrário, que não tinha em Bacaxá carro disponível para ir até o local. Então veio de Vila Tur para Bacaxá. Agora você está falando que foi de Sampaio para Vila Tur. Complicado, realmente. Obrigado. Obrigado pela parte, excelência. Então, na verdade, a gente tem que buscar uma solução, buscar das autoridades, a Polícia Militar, que segurança pública, na verdade, é uma atribuição do Estado, não é do município. Mas o município, de alguma forma, também tem a participação dele, mas essa é a questão do Estado que nós temos que buscar. Segurança pública, porque não podemos ficar à mercê da falta de policial ostensivo, que é a Polícia Militar, senão vão tomar conta da cidade, os meliantes, e a gente vai ficar à mercê de todo mundo. Então, eu acho que eu vou até preparar um expediente ao comando da Polícia Militar, informando essa questão. Vou pedir aos vereadores também que assinem esse pedido para ficar mais forte, para que a gente possa ter solução para isso, porque a gente, infelizmente, está passando por problemas difíceis de segurança pública e temos que buscar soluções para a nossa cidade, né? Principalmente os bairros mais distantes, como é Vila Tur, que tinha 2 policiais, um não podia sair, porque não podia ir sozinho a viatura, nem podia deixar o DPO sozinho, né? Então vamos buscar essas providências e amanhã pedir ao Conselho para tratar desse assunto também, se for possível. E para finalizar minha participação aqui hoje, senhor presidente, a gente debateu isso já há um mês atrás, a questão do lixo. E no dia 3 de agosto, no dia 2 de agosto, venceu o prazo que foi dado pela lei federal para que acabasse os lixões no Brasil. E já há 1 ano e meio atrás, ou 2 anos atrás, o Estado do Rio de Janeiro começou a buscar soluções para os lixões. E poucas cidades não foi resolvida a questão do lixão. E, na época, aqui essa Câmara aprovou uma lei autorizando o Poder Executivo a participar de um consórcio ambiental em que 3 municípios ou 4 fariam um aterro sanitário para tratamento do lixo dessas 3 cidades,
era um investimento do governo do Estado e, de alguma forma, nós aqui, a Câmara, quando aprovou a lei, já 2 anos atrás, foi no mandato anterior, percebemos que esse era o caminho a ser seguido efetivamente. O Estado do Rio de Janeiro tem mais condições do que esses municípios, o município de Saquarema, por exemplo, e o Estado deu a solução, criando um consórcio para o aterro sanitário. Infelizmente, no ano passado, ou no início desse ano, o Estado recuou dessa situação, deixando os municípios, como Saquarema, numa situação muito difícil. Porque nós não colocamos aqui no orçamento do ano passado nenhuma questão para que o município contratasse uma empresa ou buscasse uma solução mais próxima da gente aqui. E isso foi efetivamente uma questão que o Estado, nesse caso, deixou o município mal. Claro que chegou o momento e a gente percebe que a sanção ao Poder Executivo que não cumpria essa lei é muito grave. E hoje, muito preocupado com isso, fui procurar o secretário de Meio Ambiente, o senhor Gilmar Rocha de Magalhães, e ele também, muito preocupado, disse para mim que ele se reuniu com a prefeita a semana passada, a prefeita pediu, que chamou todos os secretários para buscar uma solução, porque ela não quer deixar de cumprir a lei, a prefeita quer cumprir a lei, e ela descobriu uma fórmula através dos secretários e do secretário de Meio Ambiente, Gilmar, que a partir de hoje já está sendo buscada uma solução jurídica e também na questão do aterro. O município terá que levar o seu lixo, nosso lixo daqui, para um aterro sanitário licenciado, que existe em São Pedro da Aldeia, como o presidente falou, existe em São Gonçalo e existe em Itaboraí. Um desses 3, nosso lixo vai para lá, para que o município cumpra a legislação. Aí a gente pergunta a que preço. Infelizmente, o Estado que tinha buscado aquela solução do consórcio recuou, deixou a situação da prefeita um pouco dificultada, mas o Poder Executivo está aí exatamente para tomar as decisões que tem que tomar, e a prefeita já tomou a decisão, junto com a Secretaria de Meio Ambiente e as demais secretarias, de levar o lixo para um aterro sanitário licenciado, que a lei exige, e para que ela não descumpra a lei. Então, a gente, quando a gente assume a prefeitura, o Poder Executivo, tem de tomar decisões. E a prefeita está atenta a essa questão e resolveu a questão da melhor maneira possível, com custo muito alto para o erário, certamente, até que no final do ano possa vir e se busque para o ano que vem uma outra solução mais barata, para que o município não deixe de cumprir a norma que nos deixou muito preocupados. Eu estava muito preocupado com isso e fui conversar com o secretário de Meio Ambiente hoje, o senhor Gilmar Rocha de Magalhães, que tranquilizou, dizendo que a prefeita havia buscado uma solução a um custo um pouco alto, efetivamente, mas temos que cumprir as normas. E com essa atitude do município de Saquarema em resolver o problema do lixo, eu acho que não vai ter nenhuma cidade no estado do Rio que não vai ter o problema resolvido, porque já era mais de 95% das cidades no Rio de Janeiro com esse problema resolvido. Agora Saquarema também entra nessa questão de resolver o problema do lixo, e a gente espera que consiga já para o ano que vem uma solução mais barata para o município de Saquarema. Muito obrigado e boa noite, senhor presidente. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. Quero agradecer também a presença da nossa jornalista, Dulce Tupi, obrigado. O empresário, nosso amigo também, Miguel Cordeiro, obrigado pela presença. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores.
Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Rodrigo quer ir. Mas foi mijar, quer ir. Pela ordem, vereador Rodrigo Borges. Senhor presidente, assunto e requerimento, comunicação. Seletivo, senhor presidente. Junto com minhas homenagens, vem por meio desta, no termo regimentar, requerer a sessão do plenário para a realização da audiência pública desta Comissão Permanente de Segurança, que se realizará no dia 14, engasgou, no dia 14/8, às 15h30, para discussão sobre ações e projetos, procedimentos a serem adotados em nosso município para melhoramento da segurança pública, convidando a Vossa Excelência e a todos os edis, bem como toda a comunidade, para comparecer à audiência pública. Honrado ficaremos e aguardamos a presença de todos nesta casa, buscando assim melhor para nosso município, no qual reiteramos o mais elevado voto de estima e consideração, acima presidente da comissão, Rodrigo Borges, no dia 14/8, às 15h30. Senhor presidente, amigos e amigas vereadoras aqui presentes, a todos que nos assistem aqui na Câmara e em casa pela internet, uma boa noite. Uma boa noite especial ao meu amigo Miguel Cordeiro, meu guru Dr. Gilvando, meu amigo pessoal Alexandre, que me acompanha aí no dia a dia. Eu vou ser breve na minha fala, mas como o assunto hoje aqui, levantado pelo vereador Chico, foi a questão da segurança, e ver esse ofício aqui já há tempo esperado pela comunidade e por todos nós vereadores, foi discutido pela Comissão de Segurança o melhor dia e resolvemos que na terça-feira que vem seria o melhor dia para que seja publicado, sejam expedidos os ofícios para as autoridades competentes, para que também seja noticiado pela Rádio Serramar. Quinta? Você marcou para quinta? Seria na terça-feira, então marcou para quinta.
dos procedimentos, então me perdoe. Seria dia 14, quinta-feira. Será 14, quinta-feira. Então, espero que esse plenário aqui esteja cheio de pessoas interessadas em ajudar a nossa cidade. Espero, Miguel Cordeiro, tenho certeza que sua presença aqui será muito importante. Sei que é um conhecedor exímio da segurança pública em nosso estado e tem muito a acrescentar ao nosso município. Agora, vereador Chico, para mim, a questão dos 2 policiais no posto policial em Vila Tur não é muito hilário, como disse o vereador aqui, Gilvan. É preocupante, porque é uma coisa que a sociedade é que sente, né? E isso foi um fato preocupante para quem estava no almoço com o deputado Paulo Melo. O vereador Chico não se fez presente, não estava presente, mas foi um assunto que todos nós vereadores debatemos, inclusive com relação ao batalhão, em que nós fizemos o pedido para que fosse instalado aqui o deputado Paulo Melo e, se Deus quiser, o nosso futuro deputado Marco Antônio Cabral, para que fizesse força, para que viesse para cá, para Saquarema, por ser importante. Então, é importante que a gente lute por isso. Um batalhão aqui em Saquarema faz com que isso dificilmente aconteça, porque o efetivo policial em Saquarema é realmente pequeno. E faz com que isso aconteça rotineiramente. Quando não é em Vila Tur, é em Sampaio Correia. Quando não é em Sampaio Correia, é em Bacaxá. E com isso, quem é penalizado é a população realmente. Com a demora dos policiais em comparecer no local do crime, do acontecido. Então, espero que essa audiência pública sirva de algum instrumento para que a gente contribua de alguma forma para amenizar essa insegurança que existe não só aqui no município de Saquarema, mas também no nosso estado, porque a criminalidade vem aumentando muito no interior e não é diferente na nossa cidade. Mudando um pouquinho o assunto, eu quero aqui hoje dizer que hoje, na parte da manhã, peguei o carro, junto com o vereador Abraão, fizemos um tour, como disse o presidente agora aqui, pelas obras no nosso município. Pude constatar aqui na Rosa dos Ventos, na parte da manhã estava chuvoso, mas vi que as obras estão caminhando. E estive em Vila Tur, mais precisamente ali perto do colégio, aquele colégio da praia, e constatei que ali naquela rua Pontal da praia de Tapajé, tinha um bueiro que estava aberto, foi consertado ali pelo secretário Araújo a pedido nosso, um bueiro que estava trazendo um perigo grande ali aos moradores, porque os carros passam ali numa velocidade muito grande. É um local onde alunos, 11h30 da manhã e 5 horas da tarde, frequentam, porque é onde eles pegam o ônibus escolar. Então, os alunos ali ficam no meio da rua. Motivo esse que nós viemos aqui hoje com essa indicação, tanto eu quanto o vereador Abraão. Também um pedido da diretora Aline, que também, até uma das funcionárias lá, questionou isso, que também estava preocupada com isso, né, Abraão? Falou com a gente, inclusive, que não estava com medo de ir a levar as crianças, porque as crianças você não tem como ficar segurando, e elas ficam indo e voltando para o centro da pista. E com isso, um tempo atrás, aconteceu um atropelamento de uma moto com a criança ali. Então, nós fizemos ali um pedido de sinalização, um pedido de taxão e, se possível, o acompanhamento da Guarda Municipal para tentar coibir
possíveis acidentes. Então, eu queria também aqui agradecer o serviço que está sendo feito ali na Água Branca, o serviço que está sendo feito no Rio Mole, que a gente já sabe que está sendo feito, inclusive teve que parar por causa dessa chuva. Hoje, surpreendido, 5h30 da manhã, achando que ia correr tudo bem, ontem tudo certo, hoje, 5h30 da manhã, essa chuva surpreende a gente e a gente fica sem ter como ajudar o bairro do interior, porque com essa chuva realmente as máquinas não podem funcionar, mas tenho certeza que em breve voltaremos ao serviço e o povo do interior vai ter o serviço completo. Senhor presidente, era apenas essas as minhas palavras. Espero que dia 14, a todos vocês que estão aqui e estão nos assistindo, possam comparecer à Câmara para dar aqui a sua opinião. Vai ser um bate-papo bom, espero que seja proveitoso. Aqui vão ser expedidos ofícios ao juiz, ao promotor, ao delegado, ao defensor público, a todos que tenham interesse em vir, para que venham contribuir para a nossa cidade, para que seja melhorada a nossa segurança. Muito obrigado, fico com Deus. Continua franqueada a palavra. Vou pedir a primeira secretária Taeta para assumir a presidência para mim fazer o uso da palavra. Senhora presidenta dessa casa, Maria de Fátima, hoje, com o nome aclopado, Maria de Fátima Taeta, hoje o nome dela já compõe com o nome conhecido no município. Fico muito feliz dela ter conseguido na Justiça colocar o nome dela agora, fazendo parte Taeta, realmente, na certidão. Senhores vereadores e vereadora Adriana, senhoras e senhores, boa noite. Eu estava ali atento no pronunciamento tanto do Chico quanto no pronunciamento do senhor Rodrigo sobre segurança. Há muito tempo eu venho falando nesta casa sobre segurança pública. Trouxemos aqui o delegado, trouxemos aqui o comandante da nossa cidade. Falo isso com muita propriedade, que aqui parece que é castigo. Toda hora eles trocam o comandante, trocam o delegado, como se fosse um castigo para o delegado. O castigo é nosso, não é o castigo é do município. Quando o delegado está engrenando, que está trabalhando, tira-se o delegado e leva para outro lugar. Tira-se o comandante e leva para outro lugar. Então, o castigo não é para o comandante nem para o delegado, não. O castigo é para o município. É para o munícipe da nossa cidade. E estou muito preocupado, vereador Chico, e senhora presidenta, que está chegando a festa de Nossa Senhora em Nazaré. Nós já estamos em agosto. E como que vai ser? Parece o inferno brasileiro. Quando tem Vila Tu, não tem Jaconé. Quando tem Jaconé, não tem Vila Tu. E assim é. É o inferno brasileiro. Quando não tem uma coisa, não tem outra. Isso é uma coisa que a gente sabe que acontece. Essa semana, uma professora me procurou, que foi receber o dinheiro ali no Itaú, e o cara rendeu ela. E ali tem aquele trailer, só que todo mundo sabe que não tem ninguém mais dentro do trailer. Então não tem nem um soldado na rua e nem dentro do trailer. Olha que inferno brasileiro é isso. Porra, então tira aquela porcaria de cima da praça, que é um trambolho em cima da praça, que eu dizia que o policial ficava ali dentro dormindo. Botaram isso no filme e você não via quem estava ali dentro. Né? Aí Chico fala que o cara foi assaltado, liga, vem um cara de Sampaio Corrêa. Gilvão falou que o cara foi assaltado, vem um de Sampaio Corrêa. Olha que loucura que está isso. Então amanhã eu tenho até um compromisso. Eu vou ao Rio de Janeiro, eu tenho um compromisso amanhã. Eu vou
vou dar um jeito de estar aqui presente para falar isso no segurança pública. A gente vem falando aqui, a gente vem cobrando, a gente vem fazendo, mas a gente tem um evento muito grande na cidade. E aí a gente sabe muito bem que o cerco que está no Rio de Janeiro, né, o cerco que está fazendo no Rio de Janeiro, a UPP, tem que sair em algum lugar. Não é que os caras vão vir para cá fazer nada não, mas estão aqui em cima. Eles têm que se esconder em algum lugar. E estão aqui em cima. Saquarema não é mais aquela Saquarema que a gente conhecia, a gente ia no Abel, a gente sentava, a gente conhecia o que estava chegando, o que estava saindo, o que estava entrando. Hoje a gente não conhece mais ninguém. As famílias não são mais aquelas famílias. Hoje, para você atravessar a avenida Saquarema, você demora um tempo. Antigamente eu fazia 3 ou 4 minutos para chegar em Bacaxá. Hoje eu faço em 16, 17 minutos. Então já não é aquela Saquarema tradicional que a gente tem, não. É uma Saquarema aberta, é um município aberto que cresceu mais do que os outros municípios. Cresceu porque a gente tem um Paulo Melo, a gente tem um governo que trabalhou, mas a gente tem que pensar em todo mundo, não é só o nosso município. Se o nosso município for bom e os outros ruins, o que vai acontecer? O nosso vai ficar ruim. Porque os outros municípios vão acabar vindo para cá e atrapalhando o nosso município. Então, o crescimento tem que ser do município, de todos os municípios do nosso estado. Não pode ser um município ficar bom e o resto ruim. Então, a segurança é essa. O vereador Rodrigo, que faz parte da segurança, que a gente criou nessa casa, nós temos que conversar sobre a festa de Nossa Senhora de Nazaré, que tem aqui várias pessoas no dia 7, no dia 8, mas que está aqui na cidade também. Que a gente não pode ter saidinha de banco, como está tendo, que a gente não pode ter assalto, não pode ter meliante, como o Chico falou, assaltando a casa, e a gente não ter segurança de chamar a polícia, como ele falou. O cara ficou lá, viu a novela da Globo, viu não sei o quê, viu que não vem ninguém, não vou ser preso não, vou ter que ir embora. Até porque hoje o cara, para ser preso, ganha mais na prisão do que do lado de fora. Porque o trabalhador ganha R$700, 724, vem 630. E o cidadão que está preso, 1.600, que custa para o Estado, ainda ganha um dinheirinho para ficar lá, para a família. Auxílio reclusão, muito bem. Advogado sabe que o termo certo. Então, a gente sabe que isso está acontecendo não todo. E a gente tem que tomar uma definição nisso. Então, quando a Câmara liberou o espaço para fazer essa reunião, porque eu acho, e todos os vereadores acham também, que a gente tem que ter esse espaço para todas as entidades que queiram trabalhar pelo nosso município, como foi pedido aqui pela aquela senhora que faz na praça, esqueci o nome dela. Isso. Veio para cá também, fez. O colégio veio, pede, faz. A segurança pede, faz. O MAMA vem pedindo, faz. Qualquer entidade que a gente sabe que trabalhe pelo nosso município, o espaço está aberto. Falei para eles, nós vamos emprestar, dar água, dar o café. Não há problema nenhum. É aqui mesmo que tem que ter o debate, é aqui mesmo que tem que ter essas reuniões. Faço questão sempre de falar isso, a casa está aberta para isso. Queria falar também sobre o efetivo da Guarda Municipal. Há muito tempo que o efetivo da Guarda Municipal está minguando. Está minguando, está acabando. Por quê? Eles estão passando para quê? Estão passando para ser policial, militar, estão passando para outras cidades e estão indo embora. Nós tínhamos aí 70 guardas, hoje não temos 50. E se a gente quer saber, ação social que faz aí, acho que tem hoje 10 prédios em lugares diferentes. Né? A Elisa está aí com vários lugares aí, né, que é a secretária de Ação Social, tem vários lugares, a gente está precisando. Tem colégio sendo assaltado, tem colégio sendo roubado. Um absurdo isso. Entrar num colégio e roubar os computadores todos do colégio. Um absurdo, gente. A educação é a coisa prioritária do ser humano. A gente está tentando fazer, a Franciane fazendo nos colégios, melhorando a qualidade do colégio, fazendo. Aí chega um cidadão, meia dúzia, vai lá e rouba o computador. Aí vai vender, vai trocar por droga. Nós temos que ter alguma coisa dentro do nosso município
para a gente combater a droga. Não é combater, a gente tem alguma coisa para pegar as pessoas e levar e tratar dessas pessoas. Tem que ter isso. A gente tem que tratar disso, Chico. A gente tem que fazer um trabalho nessa casa sobre isso. E outra coisa que eu queria falar, que eu venho falando, já chegou, já foi embora, é a ponte de Jaconé. Jaconé não pode ter só uma ponte. E não pode ter o carnaval naquela rua, 96. Cansei de falar, porque nem todo mundo gosta de carnaval. Se um cidadão passar mal, não consegue chegar vivo em lugar nenhum. Ali não passa. Eu venho falando isso há muito tempo, vai esperar acontecer para ter. Não, ficou uma briga lá, eu quero na 96, eu quero na 15, eu quero na 14, eu quero na 95, acabou não tendo ponte. Tem que ter mais uma, não sei aonde. Se é na 100, se é na 101, tem que ter, gente. A gente precisa se unir nisso, ajudar a vereadora Adriana, e a gente conseguir a ponte para a rua lá. Tem que fazer isso urgente. É prioridade no município, tem coisas que são prioridade que a gente não pode esperar acontecer, para a gente ficar vendido na coisa. Tem a parte nova, vereadora. Boa noite a todos. Realmente, esse é um problema muito sério da Jaconé da Ponte. No ano passado, né, já fizemos foi feita a indicação, esse ano também. E hoje, como estávamos conversando sobre o assunto mais cedo, realmente está se aproximando mais um verão, daqui a pouco o carnaval novamente, e não foi solucionado o problema da ponte. Hoje, presidente, vereador, eu acho que ali na litorânea, na 13, sentido litorânea, eu acredito, como muitos moradores, que seria a melhor opção, tendo acesso direto para a litorânea, para poder resolver o problema. Porque na 100 ou na 93, seja lá qual for o outro, de um sentido ou outro, eu acho que vai continuar também tendo problema. E a litorânea, ligando a 13 com a litorânea, o fluxo vai ser muito mais rápido. Você tem o acesso, quem vem de Saquarema, ou quem sai de Jaconé, para ter muita passagem. Então, eu gostaria também, foi muito bom você tocar nesse assunto, que o Executivo visse com muito carinho essa nossa situação e que procurasse uma solução, porque daqui a pouco o verão está chegando, vamos ter mais transtorno. Jaconé não é mais um bairro, a população está muito grande, isso só vai complicando mais ainda. Vamos ter mais problema, a ambulância fica sem poder sair. Se tem agora essa onda de assalto, o policiamento não vai ter também como chegar, porque realmente para tudo. Mas vamos lutar para a solução dessa ponte de Jaconé, que vai ser de grande importância para os moradores. Obrigado pela parte, vereador. Vereador, é só para colocar que já em 2000 eu já fazia indicação para a ponte passar, porque eu acho que aquela bifurcação ali entre aquelas duas ruas que vai para a praia e que vai por dentro, ali é tranquilo você fazer isso aí na 13. Você liberava o trânsito todo. Mas existe alguma coisa sobre ali o canal que vai prejudicar o meio ambiente? Vai nada. Quando quer, faz. Todo mundo sabe disso. Quando quer, faz. Então, a gente tem que fazer isso. Então, uma coisa que eu queria falar sobre isso, que já vai chegando no final de ano e vai trazendo problema para a gente, mais uma vez, até ter uma catástrofe. Aí, outra coisa que eu queria falar sobre o colégio, né? A presidenta, né, pediu tanto lá e a prefeita atendeu a quadra lá, né? Que já existia uma quadra, mas ela reformou, remodelou a quadra do Orgé. E sexta-feira, às 14 horas, às 16 horas, é a inauguração. Então, eu fico feliz porque Taeta está mais tempo aqui comigo e Taeta não fala, mas age, trabalha e faz acontecer. E é isso que precisa, não precisa falar, basta trabalhar e mostrar a competência. Uma boa noite, muito obrigado. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, vou passar para o segundo expediente. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vou botar em discussão o projeto de lei 29. O vereador Bruno Pinheiro, que dispõe sobre instalação de câmara
e vídeo em hospitais, clínica e maternidade, berçários. Vou botar o parecer da Comissão de Justiça, que é contrário. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador Bruno Pinheiro, que dispõe sobre instalação de cama e vídeo em hospitais. Dessa forma, como foi proposto, a implantação do projeto acarretará em despesa do Poder Executivo, sem indicar fonte de recurso, o que é vedado por ordenamento jurídico vigente. Assim, somos de parecer contrário. Está em discussão parecer. Vou tirar a discussão, botar em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu vou dizer a vocês que eu estou botando um projeto de lei, mesmo o vereador não estando aqui, porque passa a ser da Câmara, porque já foi lido. Tá? E gostaria de dizer para todos presentes que isso aqui pode ser colocado no orçamento. Fazer no orçamento um pedido desse no orçamento. Então, por isso que não está sendo, porque no orçamento você pode colocar aonde você quer e como você quer. A fonte de custeio. Botar parecer contrário, projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro, que proíbe cobrança de estacionamento de veículos. Parecer da Comissão de Justiça, trata-se do projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro. O projeto, da forma que foi proposto, fere o princípio da livre iniciativa de atividades empresariais, sendo certo que a lei municipal não pode proibir a instituição de explorar atividade de hospital, clínica, e eu trocar o parecer. Deixa esse parecer aqui. Já só não trocou o parecer do estacionamento. Tirar o, não está o parecer aqui. O parecer está trocado. Projeto de lei número 36. Contrário. Estabelece critério para formação de fila e espera nos locais de prestação de serviço. Trata-se projeto de lei de autoria do Bruno Pinheiro, na forma do inciso 3º do artigo 80 do regimento interno desta Casa, cabe também à Comissão Legislativa final manifestar-se sobre o mérito da proposição, assim entenda a colocação do assunto sob prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade. Na presente caso, entendemos que não é útil a aprovação de uma lei para estabelecer critérios na formação de fila de espera para atendimento nos serviços de saúde. É verdade que deveríamos lutar para que não haja fila, por isso somos de parecer contrário. Está aí discussão, parecer. Vou tirar a discussão, botar em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Gostaria até de colocar também que não existe lei nenhuma para fila de ônibus e todo mundo faz a fila. Não existe, no Brasil nunca teve uma legislação que fala sobre isso. E todo mundo fica em fila de ônibus. Botar em em discussão o projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro, que dispõe sobre denominação desembargador Gilberto Fernandes. Salientamos que existem 3 projetos de lei com o mesmo objetivo, proposto pelo vereador, pelo 07, 08 e 09, tratando-se, entretanto, da rua em localidade diferente. Consta o projeto seguinte, passa a denominar a Rua Desembargador Gilberto Fernandes, chamada a Rua Doutor Roberto Silveira. Como visto, foi proposto a substituição da Rua Doutor Roberto Silveira para Desembargador Gilberto Fernandes. Ocorre que a Lei Complementar 27 de dezembro não permite essa substituição. Artigo 107, a proposição de lei municipal que trata dessa denominação logradouro público deverão garantir a preservação de denominação existente e consagrada, mas não otorgada oficialmente, somente haverá substituição dos nomes seguintes casos. Em caso de duplicidade, no caso de nomes difíceis de pronúncia, significação imprópria e anteriormente otorgado. Então, por isso é de parecer contrário. Está em discussão. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto rejeitado. Não.
Projeto de lei número 40 institui no município de Saquarema um evento denominado Semana da Cultura. Trata-se do projeto de lei de autoria do Bruno Pinheiro, que institui evento denominado Semana Cultural do Artista Especial. Analisando o projeto, verificando que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade, somos de parecer favorável à sua aprovação. O projeto está em primeira discussão e votação. Vou tirar de discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam com a discussão. Aprovado em primeira discussão e votação. Vou botar o projeto de lei número 78, torna-se obrigatório as unidades de ensino do município de Saquarema disponibilizar carteiras especiais adaptadas para o uso por aluno portador de deficiência física. Parecer favorável. Trata-se do projeto de lei, iniciativa do vereador Bruno Pinheiro, que torna obrigatória a unidade de ensino municipal disponibilizar cadeiras especiais adaptadas para o aluno portador de deficiência física ou mobilidade reduzida. E está em discussão e votação. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei que dispõe sobre a instituição de campanha permanente de doação do livro. Projeto do vereador Bruno Pinheiro, 41. Parecer favorável com emenda modificativa. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do vereador Bruno Pinheiro. Propomos emenda modificativa no artigo 4º, que propõe que a municipalidade encaminhe para a imprensa local o nome dos doadores e os livros doados. Entendemos que a obrigatoriedade de publicação do nome do doador do livro doado na imprensa poderá ser o inibidor da campanha, até porque haver despesa para tal divulgação. Assim, propomos a emenda modificativa no artigo 4º, que passará a municipalidade a ter a seguinte redação. Artigo 4º. A municipalidade poderá divulgar através de seus sítios na rede internet o nome do doador da obra doada, desde que autorizado pelo doador. Com a emenda apresentada, não havia inconstitucionalidade e ilegalidade, são de parecer favorável. Parecer favorável da Comissão Legislação e Justiça e parecer favorável da Educação, Comissão de Educação. Está em discussão e votação. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão. Vou botar em discussão. Institui a Semana da Prevenção à Gravidez Adolescente da outras providências. Vereador Bruno Pinheiro. Parecer favorável da Comissão de Justiça e favorável da Comissão de Educação, Cultura e Bem-Estar Social. Está em discussão. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 66, incentiva a divulgação da cultura no município de Saquarema. Parecer contrário. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do vereador Bruno Pinheiro. Pretende o projeto que as lojas que comercializam quadros, CDs, DVDs e outros produtos culturais coloquem junto aos produtos um aviso com o seguinte texto: Produto Cultural de Saquarema. Obriga as empresas privadas a ter Obrigar as empresas privadas a ter tal comportamento é ferir o princípio constitucional da livre iniciativa
privada. Artigo 174 da Constituição especifica que o planejamento econômico é determinante para o setor público e iniciativo para o setor privado. Por isso é o parecer contrário. Está em discussão. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer e reprovado o projeto. Projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro, que dispõe sobre redução de carga horária de trabalho, sem redução dos vencimentos do servidor municipal responsável pela pessoa com necessidades especiais. Parecer contrário. Cumpre salientar que o Estatuto do Servidor Público de Saquarema, a Lei 9793, prevê licença do servidor por motivo de doença em pessoa da família. De alguma forma, contempla que a lei proposta que vir protegido conforme 121 da citada norma. Por outro lado, a lei orgânica do município prescreve o artigo 147, que é a iniciativa exclusiva do prefeito, e a lei se trata dos servidores público executivo. Parecer contrário. Está em discussão. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer, reprovado o projeto. Projeto de lei que proíbe cobrança de estacionamento. Deixa eu ver se o parecer está aqui já. Não veio o parecer. Projeto de lei já aprovado em primeira discussão, projeto de lei do Bruno Pinheiro, que dispõe sobre proibição de fumo nas áreas onde estejam instaladas academias da terceira idade. Já a primeira votação aprovado. Votar em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segunda votação. Projeto de lei já aprovado em primeira estabelece medidas preventivas. Já do projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro, já aprovado em primeira. Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei do vereador Guilherme, que institui no município de Saquarema a Semana Municipal de Incentivo aleitamento materno. Primeira discussão. Parecer contrário. Parecer favorável da Comissão de Justiça. Trata-se do projeto de lei iniciativa do vereador Guilherme Pitiquim, que institui a Semana Municipal. Não havendo inconstitucionalidade, somos parecer favorável. E parecer favorável da Comissão de Educação. Está em primeira discussão. Vai discutir. Tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão. Em segunda discussão, o vereador Bruno Pinheiro, projeto de lei 45, educação, conscientização sobre risco do alcoolismo. Está em segunda discussão, a primeira já aprovada. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro, que dispõe sobre a criação do espaço reservado para a pessoa que utiliza cadeira de roda nos estabelecimentos. Já em segunda discussão, primeira aprovada. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei vereador Bruno Pinheiro, que garante acessibilidade para pessoas de deficiências, mobilidade reduzida ou idosos em evento, em primeira aprovada. Está em segunda. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei do vereador Rodrigo, em primeira aprovada, que obriga os supermercados e hipermercados instalados no município de Saquarema a colocar à disposição do usuário setor de caixa especial para deficiente.
Não. Suficiente para dar atendimento a tempo hábil aos seus clientes. Está em segunda discussão. A letra é meio difícil. Está falando tanto deficiente que eu acabei entrando. Não. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro, em segunda discussão, primeira aprovada, proíbe a comercialização de armas de brinquedo na semana do desarmamento infantil, dando outras providências. Está em primeira aprovado, segunda discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro, institui a Semana Bienal do Livro, primeira aprovada, segunda, está em segunda discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Quero agradecer a presença de todos, está encerrada a sessão. Que o bom Deus leve todos para os seus lares.